Queridos irmãos e irmãs, sou o Padre Eduardo Bina, padre da Arquidiocese de São Paulo, tenho 29 anos de ministério e é um prazer estar com vocês aqui no Paulinas Cursos. Sou assessor de liturgia, de catequese, como professor mais de 20 anos de experiências em faculdades de teologia, e é uma alegria podermos hoje conversar sobre o nosso curso de Missal Romano, as novidades, a tradição que este novo livro vai nos apresentar agora no Brasil. A verdadeira reforma do missal litúrgico acontece com o Concílio Vaticano II. Por isso, nós vamos acrescentar aquilo que é próprio da terceira edição do Missal Romano. E, num primeiro momento, quero agradecer a Paulinas Cursos, na pessoa da irmã Rosa Ramalho, pelo convite de poder trabalhar com vocês este curso hoje. Agradeço também a cada uma que se inscreveu neste curso, de todos os cantos do nosso Brasil. Muito obrigado pela sua participação. O tema do nosso curso tem como objetivo favorecer uma participação consciente, ativa na liturgia. Conhecer a beleza da nossa liturgia para celebrar melhor. É uma riqueza a liturgia da Igreja Católica reformada pelo Concílio Vaticano II. A história também deste livro é importante porque ele contém a teologia da nossa igreja, a teologia da Eucaristia. E esta teologia que vem desde os tempos bíblicos, quando nosso Senhor Jesus Cristo instituiu esta celebração memorial de sua Páscoa. Sublinho, este curso visa uma participação ativa, consciente e frutuosa na celebração da Eucaristia. Queremos trabalhar a ciência litúrgica com fundamentos bíblicos, teológicos e litúrgicos. E proporcionar também uma visão mistagógica da celebração. Conhecer para podermos adentrar o mistério da nossa salvação. Ao mesmo tempo, favorecer um conhecimento maior para as nossas equipes de liturgia, diocesanas, paroquiais, também para as equipes de celebração, aquelas que atuam diretamente na celebração da liturgia, seja da celebração eucarística, como na celebração da palavra, que deriva dessa celebração eucarística. O Concílio Vaticano II é a grande reforma da liturgia da nossa Igreja. Mas para conhecermos a origem deste livro, reformado pelo Concílio Vaticano II, que é o Missal, este livro, que foi editado pela primeira vez em 1970, ou seja, 400 anos após a edição do Missal de Pio V, em 1570. Este livro tem a sua história, que está lá nas suas origens, nos pequenos libeles, pequenos manuscritos que vão dar origem a pequenos cadernos, que contêm as orações, sobretudo do Papa e dos bispos, que vão redigindo as orações. Essas são copiadas pelos monges e distribuídos para todas as igrejas. Esses libeles são, então, a origem do nosso missal. Pequenos manuscritos que contêm as orações da igreja. E são importantes porque ali estão inseridos as orações principais da celebração da Eucaristia, com o seu conteúdo teológico. Esses textos são chamados também textos eucológicos, textos sagrados. É o sentido da palavra eucologia. E assim,
nós podemos acessar a história, a riqueza deste livro para a nossa igreja. Eles também são significativos, pois constituem uma ponte, uma passagem daquela primeira tradição oral, espontânea, criativa da igreja. Agora começam a ser compilados, escritos. Mas, no primeiro momento, havia muita liberdade, muita criatividade, mas uma criatividade sadia, ou seja, a herança que a tradição judaica transmitiu para a liturgia cristã, pois sabiam rezar, havia uma estrutura lógica nestas orações e que vai ser absorvida pela tradição da igreja. Fundamentalmente, a celebração da Eucaristia é constituída ao longo de todos esses séculos com a liturgia da palavra e a liturgia eucarística, onde se proclamam os livros da Sagrada Escritura, e neste primeiro momento eram utilizados a própria Bíblia. Hoje utilizamos os lecionários, dos quais chamamos a Bíblia litúrgica. E depois as orações, eucarísticas, que têm a sua origem na Sagrada Escritura, sobretudo nas tradições do Primeiro Testamento, as orações de sacrifício e depois as orações de bênção dos alimentos ao final da celebração judaica da ceia. Assim, nós temos esta riqueza com a origem dos libeles, que são esses pequenos livretos, esses pequenos manuscritos que contêm as primeiras orações da celebração da Eucaristia. Também nós temos, logo no início, os antifonários, que são os cantos para a missa, que vão sendo também escritos e transmitidos de geração em geração. Por exemplo, os antifonários contêm o canto de ingresso da celebração da Eucaristia. Mais tarde vão conter o hino do Glória, que é um hino antiquíssimo, o canto do santo. No primeiro momento, não havia as partituras desses antifonários, pois a memória musical era transmitida de geração em geração. Também os antifonários são uma riqueza da história. Hoje, no missal, nós encontramos as antífonas de entrada e de comunhão, que têm a sua origem lá nos primeiros séculos. Elas são a inspiração para o canto de entrada e o canto de comunhão, sempre ligando o canto de comunhão com o evangelho do dia. Nesta evolução dos livros litúrgicos, dos libeles, nós vamos passar para os sacramentários, que são pequenos cadernos onde se compila todos esses libeles, ou seja, o conjunto de todos os libeles, assim como para a celebração da Eucaristia e para os sacramentos. Esses sacramentários, veronense, o sacramentário gelasiano e gregoriano, vão ser utilizados por muitos séculos até chegarmos ao missal plenário. O missal que vai conter não só as orações para a celebração da Eucaristia, as orações e textos para a celebração dos sacramentos e os cantos, as antífonas. Este missal plenário, ele então vai circular por toda a Igreja Ocidental. E quando ele vai para o norte da Europa, na tradição franco-germânica, ele é enriquecido com orações próprias daquela região, voltando para Roma, assim enriquecido, e Roma assume estas orações. Temos aí, vamos dizer, um sinal claro de uma inculturação do missal romano, que vai assumindo expressões. Haja vista, já que nos primeiros séculos, a liturgia de Roma vai absorver a liturgia celebrada na Igreja de Jerusalém no IV século, sobretudo com o Diário da Peregrina Egéria.
Então, toda a nossa liturgia da Semana Santa tem a sua origem na cidade santa de Jerusalém e influencia todas as tradições litúrgicas da Igreja, seja do Oriente como do Ocidente. Então, o nosso Missal Romano é um livro que contém uma história muito vasta, com muita riqueza, com expressões de enculturação da Igreja ao longo desses séculos. E assim chega até nós com toda esta tradição, esta maravilha dos textos sagrados, dos primeiros séculos até os nossos dias. Assim também as nossas orações eucarísticas, elas são organicamente e vão evoluindo ao longo dos séculos, sendo acrescentados pequenos textos enriquecidos por toda esta tradição da nossa Igreja, do Oriente e do Ocidente, como dois grandes pulmões. A tradição oriental e ocidental formam o conjunto da liturgia da nossa Igreja Católica. Este missal plenário, que vai ser chamado também missal da Cúria Romana, ele é propagado por toda a Igreja Ocidental conhecida, sobretudo pelos frades franciscanos que vão levá-los em suas missões. Vejam a riqueza deste missal, que continha todas as orações para a Eucaristia, como para a celebração dos sacramentos e também para os cantos. Assim, ele se propaga por todo o Ocidente como uma grande riqueza de expressão de unidade da Igreja, porque celebra o mesmo rito em todas as suas dimensões, em todas as partes onde a Igreja Católica, de tradição ocidental ou rito romano, alcança. Portanto, a grande novidade que nós vamos encontrar será, depois de 400 anos do Missal de Pio V, em 1962 a 65, quando o Papa João XXIII convoca o Concílio Ecumênico Vaticano II. Este Papa fez história. Ele pede que a Igreja comece a rever toda a sua expressão e começa com a liturgia. Então, a liturgia precisava ser reformada. Antes do Concílio Ecumênico Vaticano II, a liturgia estava como que engessada. Era uma missa privada, sobretudo do padre, onde a língua já não era mais conhecida, a língua latina. O povo, enquanto o padre rezava a celebração da Eucaristia, fazia suas devoções, pois não compreendia esta língua. Não havia uma participação efetiva na celebração da Eucaristia. O Papa ousou, mas o Vaticano II é considerado um novo Pentecostes na vida e na história da nossa Igreja. Ele vai ser concluído pelo Papa Paulo VI, né? Começa com João XXIII e conclui com Paulo VI, pois João XXIII vem a falecer durante o concílio. Paulo VI, então, vai promulgar a primeira edição típica do Missal Romano, reformada pelo Concílio Vaticano II em 1970. Haverá uma segunda edição em 1975. E a terceira edição que nos chega hoje é de 2002. De 75 a 2002, praticamente 50 anos se passaram. Nós já estávamos tão acostumados com a edição de 1975, a segunda edição típica do Missal. E agora temos que nos adaptar, conhecer a história, a teologia deste livro que contém a fé da Igreja. Dom Clemente Snar, que foi assessor de liturgia e presidente da Comissão de Liturgia da CNBB por muitos anos, um homem sábio, e assim também o nosso Papa Francisco, afirmam que a fidelidade ao Concílio Vaticano II passa pela fidelidade aos livros litúrgicos reformados pelo Concílio Vaticano II. No documento, ou melhor, na carta Desiderio Desiderave, o Papa Francisco diz: só existe uma
lex orandi da Igreja, os livros litúrgicos emanados do Concílio Vaticano II. Por isso, este novo livro, a terceira edição típica do Missal Romano, é a lex orandi do Concílio Ecumênico Vaticano II. E nós, fiéis à Igreja, fiéis à tradição do Concílio e do Magistério do Papa Francisco, vamos acolher com alegria este novo livro, essa terceira edição típica do Missal. Vamos nos esforçar para conhecer a tradição e esta riqueza que este livro, que contém expressões da nossa fé, possam ser hoje vividas na sua integralidade. Conhecer para celebrar melhor a nossa liturgia. O Concílio Ecumênico Vaticano II é realmente um grande evento na história da nossa Igreja. De 62 a 65. É este novo Pentecostes. Vem e começa essa grande reforma a partir da liturgia. Era urgente reformar a liturgia, recuperando ritos antigos, incrementando a teologia, e a riqueza deste missal de Paulo VI é recuperar a celebração da liturgia como celebração do mistério pascal de nosso Senhor Jesus Cristo. Celebramos a Páscoa de Cristo ao celebrarmos a Eucaristia, nessa dimensão memorial de um evento histórico fundante que é a Páscoa de Cristo, realizada no ano zero da nossa história, atualizando no hoje da nossa história. Hoje celebramos a Páscoa de Cristo. E, ao mesmo tempo que anunciamos a plenitude deste mistério com a dimensão escatológica, quando Cristo será tudo em todos. Como diz Santo Agostinho, o presente do passado, o presente do presente e o presente do futuro. O Vaticano II, então, é este grande evento histórico, este Pentecostes na história e na vida da nossa Igreja. O Vaticano II reuniu centenas de padres e bispos da tradição oriental e ocidental, assim como outros convidados das igrejas ortodoxas participaram deste evento. Queremos agradecer a Deus que o Vaticano II se tornou este marco histórico da vida da nossa igreja até os nossos dias de hoje. O Missal Romano é fruto do Concílio Ecumênico Vaticano II. A Sacrosanto Concilium, que é esse primeiro documento que tem o peso de constituição, ela apresenta para nós os princípios teológicos, apresenta para nós as normas para podermos aplicar esta liturgia renovada pelo Concílio Vaticano II. E assim, ela enfatiza em todos os seus números a participação. É a palavra-chave de leitura deste documento sobre a Sagrada Liturgia emanada do Concílio Vaticano II. É importante também, para conhecermos o missal, termos esse documento em mãos, que pede esta reforma dos livros litúrgicos. A teologia da Sacrosanto Concilium é celebração do mistério da Páscoa de Cristo, a participação ativa, consciente e frutuosa dos fiéis, tomar parte nesta celebração. Nós não somos mais meros espectadores, não assistimos à missa, nós participamos pela força do nosso batismo. Somos o corpo místico de Cristo, a sua igreja. Somos um povo sacerdotal, régio, que participa desta celebração memorial da Páscoa de Cristo. A liturgia do Vaticano II, expressada nesse documento, ainda diz:
que na liturgia da terra nós antecipamos a liturgia do céu. É a dimensão escatológica da celebração. Também a presença de Cristo na celebração da Eucaristia. Com o Concílio Vaticano II, o Sacrosanto Concílio vai apresentar 4 presenças. A primeira é na comunidade reunida. Isto está no número 7 da Sacrosanto Concílio. Onde 2 ou mais estiverem reunidos, eu estarei no meio deles. Então, a comunidade cristã é a primeiro sinal da presença de Cristo. Depois, Cristo está presente na sua palavra, pois é ele que fala quando se proclama as Sagradas Escrituras. E nos recordamos da passagem do Evangelho de São Lucas, lá os discípulos de Emaús, que proclamaram: não ardia o nosso coração quando ele nos falava e explicava as Escrituras pelo caminho? Então, a primeira presença na comunidade reunida, a segunda presença na palavra, a terceira presença se dá no ministro ordenado que preside a celebração da Eucaristia, como Cristo cabeça, in persona Christi, como diz a nossa igreja. E a quarta presença, sublime, toda especial, é nas espécies eucarísticas. Está presente ali no seu corpo e no seu sangue, o Cristo todo. É a presença do ressuscitado. E eles se alegraram, diz o Evangelho, ao verem o Senhor. Os discípulos de Emaús reconheceram Cristo, o ressuscitado, presente ao partir do pão. Então, essas 4 presenças também é um conceito, um motivo teológico para compreendermos a liturgia renovada pelo Concílio Vaticano II e explicitada nesta Constituição sobre a liturgia. E ela pede que os livros litúrgicos sejam também reformados e com critérios, mantendo viva a tradição, mantendo também e recuperando alguns ritos que haviam sido perdidos, restaura o catecumenato para a catequese de iniciação à vida cristã e afirma que a liturgia é uma ação do corpo todo de Cristo, a sua igreja, e, assim, todos devem participar desta celebração. Recupera também os ministérios que vão exercer suas funções na celebração da liturgia. E no número 28 diz que nas celebrações litúrgicas, cada um faça somente e exerça a função que lhe compete. Então, eu, como ministro ordenado, não devo fazer o papel do acólito, do cantor, do comentarista, do leitor. Eu sou constituído como presidente, como cabeça da Assembleia. Assim, a riqueza dos ministérios de música, de salmo, de leitores, de ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, de coroinhas, de pessoas que trabalham na equipe de acolhida, há os sacristães também que exercem uma verdadeira ministério na comunidade. Então, reconhece que todos ali vão exercer o sacerdócio régio que receberam no batismo e participam desta celebração. Outra coisa bonita que a Constituição para a liturgia resgata é um maior tesouro espiritual da liturgia da palavra. E não nós temos ali para os domingos a primeira leitura, o salmo da palavra de Deus, uma segunda leitura e o ponto alto da liturgia da palavra, que é a proclamação do Santo Evangelho. Como recupera também a oração dos fiéis, do qual nós vamos responder esta palavra de Deus proclamada. Por isso, a Sacrosanto Concílio estabelece esses princípios para restauração dos livros litúrgicos emanados do Concílio Vaticano II. Então, não só o livro do missal, mas o livro dos sacramentos e também dos sacramentais, exigindo que todos, sacramentos e sacramentais,
tenho uma abundância dos tesouros bíblicos da palavra de Deus. Até mesmo um rito de simples bênção tem que conter a palavra de Deus. Isto é uma grande riqueza que o Concílio Vaticano II recuperou da tradição para a nossa igreja hoje, renovada pelo Concílio Vaticano II. Então, tradição da igreja iluminada pelo Vaticano II, este grande concílio da nossa igreja. Assim, queridos irmãos e irmãs, nós continuamos esta nossa reflexão em vista de uma liturgia, né, onde tomamos parte. A Páscoa de Cristo na Páscoa da gente. A Páscoa da gente na Páscoa de Cristo. Aquilo que era visível em nosso Senhor Jesus Cristo, né, passou para os sacramentos da igreja. Por isso, nós vamos recuperar a gestualidade, a liturgia da palavra, do Primeiro Testamento, do Novo Testamento. São grandes tesouros que a igreja nos oferece agora com a renovação deste livro na sua terceira instrução. Papa Paulo VI, então, depois de promulgada essa primeira instrução do Missal Romano, este novo primeiro livro, em 1970, ele vai celebrar esta primeira missa na Basílica de São Pedro, no Vaticano II, com a liturgia renovada pelo Concílio Vaticano II. Uma grande novidade é a possibilidade da celebração eucarística ser celebrada em todas as línguas conhecidas da nossa igreja. E o Papa Paulo VI, então, celebra em italiano, para que todos os fiéis compreendam a riqueza, os tesouros da nossa igreja, compreendam a palavra de Deus e possam responder a esta palavra de Deus com a sua vida, com o seu testemunho cristão. A estrutura deste livro, Missal Romano, é sempre a mesma, da estrutura renovada pelo Concílio Ecumênico Vaticano II. Então, nós vamos ter os ritos iniciais. E o que diz, né, o autor deste comentário da Instrução Geral do Missal Romano, José Aldazar? Ele faz um comentário aos ritos iniciais. E o que apresenta nessa Instrução Geral do Missal Romano sobre os ritos iniciais? Para que serve? E vai dizer assim, que os ritos iniciais são uma preparação para a Assembleia, dispor, ouvir atentamente a palavra de Deus e celebrar a Eucaristia. Isto está no número 46 da Instrução Geral do Missal Romano. Nós temos 2 livros hoje. Esse texto oficial da CNBB, que traz a Instrução Geral do Missal Romano e do Lecionário. Aqui apenas encontramos o texto oficial. Neste livro das edições paulinas, nós temos uma riqueza, que são os comentários deste professor de liturgia, com mais de 40 anos de experiência, é um padre salesiano, e onde ele comenta cada um dos números da instrução, trazendo a teologia, a história, a ritualidade. Então, se puderem adquirir esse livro, eu recomendo. Então, neste número, falando da estrutura do Missal Romano, os ritos iniciais não têm uma finalidade em si. Consistem em nos preparar para a celebração da escuta da palavra de Deus e da Eucaristia. E ele esclarece aqui, fundamentando para nós, sobretudo nos números 51 e 52, que é o ato penitencial e o Kyrie eleison. São 2 ritos distintos e que muitas vezes nós confundimos, pois o Kyrie eleison pode estar enxertado durante o ato penitencial naquelas proposições para o ato penitencial. Senhor, que vestes
salvar o vosso povo, tende piedade de nós. Cristo, que viesse dar a vida em resgate muito, tem piedade de nós. Mas, e ele esclarece aqui no seu comentário, aquilo que já a instrução deixa muito claro. No número 51, o ato penitencial não tem a eficácia do sacramento da penitência. Ou seja, conforme esclarece o nosso autor José Aldazábal, o ato penitencial não perdoa os pecados. É apenas uma confissão genérica daquela comunidade reunida que, com humildade, confessa-se pecadora diante da misericórdia de Deus que se apresenta para nós na celebração eucarística. Apresento para vocês também este pequeno livro, também da coleção, A Mesa da Palavra 1. Aqui nós vamos ter também a introdução ao lecionário, que está no livro da CNBB, todo o texto oficial da introdução ao elenco das leituras da missa, que é a introdução ao lecionário, mas também com a riqueza dos comentários do professor José Aldazábal. Que a palavra de Deus tem a ver com a celebração da Eucaristia. E nós vamos encontrar a beleza que é as duas mesas. A mesa da palavra e a mesa da Eucaristia. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E em cada celebração, nós alimentamos-nos com o pão da palavra e com o pão da vida, a Eucaristia. Por isso, depois dos ritos iniciais, nós temos a liturgia da palavra, renovada pelo Concílio Vaticano II, com um grande tesouro para nós, onde podemos beber dos principais textos da Sagrada Escritura. No ciclo A, B e C, para os domingos. No ciclo ímpar e par, para os dias de semana. Por isso, nós temos acesso aos principais textos da Bíblia ao longo do ciclo de 3 anos, aos domingos, na celebração da Eucaristia e nas celebrações feriais do ciclo par e ímpar. A liturgia da palavra, recuperada no lecionário, que é também um livro litúrgico do Concílio Ecumênico Vaticano II, traz para nós esse grande tesouro. Aí eu digo para vocês, o livro mais importante que nós temos na celebração da Eucaristia não é o missal. Ele é importante, mas o principal, o mais importante, é o livro da Palavra de Deus. Sobretudo o Evangeliário, que é para nós um ícone, um sinal da presença de Cristo. Por isso o Evangeliário é trazido em procissão pelo diácono ou por um leitor ao início da missa, nunca por um padre, mas sempre por um diácono ou leitor. Depois, colocado na mesa do altar, ele é reverenciado, levado em procissão durante a aclamação do Evangelho para o ambão. E ali ele é incensado, beijado, reverenciado, como um sinal da presença de Cristo. Nós acolhemos esses livros renovados pelo Concílio Vaticano II como um grande tesouro da nossa igreja, da tradição milenar do cristianismo na Igreja Católica. Por isso, palavra e Eucaristia, diz a instrução Sacrosanto Concílio, Constituição, formam um só ato de culto. Não temos celebração da Eucaristia se não tivermos a palavra. O Verbo se faz carne, se faz Eucaristia, se faz sacrifício de louvor santo e agradável ao Pai. É o nosso culto espiritual. E depois da liturgia da palavra, nós vamos ter, então, a liturgia eucarística, que já começa com a preparação das oferendas. Este rito antigo como a nossa igreja, onde aos domingos, diz a instrução do missal romano, os fiéis trazem as oferendas, que são o pão, a patena com o pão, a galheta com o vinho e a outra galheta com a água. Essas são as oferendas, pão, vinho e água.
Os outros objetos, cálices, panos sagrados, são para preparar o altar, não constituem oferendas, e sim somente pão, vinho e água. Trazem como outrora traziam de suas casas os pães para oferecer. E recebe, aquele que preside, recebe estes dons, coloca sobre o altar, e ali fazemos, né, a oração de bênção desses dons. E depois temos a grande oração eucarística, que é a parte principal da celebração, como um grande memorial de louvor a Deus. Esta oração eucarística começa com um diálogo, depois temos o prefácio, o canto dos santos, as palavras da narrativa e instituição da ceia, a aclamação memorial, as intercessões e assim por diante, até culminar naquele ponto alto e mais importante da oração eucarística, que é a doxologia, o grande amém. Então, na celebração da Eucaristia, nós temos 3 elevações. O primeiro se dá nas oferendas, a bênção do pão e depois na bênção do vinho. Depois, a segunda elevação, na consagração do pão, na consagração do vinho. E a terceira grande elevação é a doxologia, onde levantamos o corpo e o sangue de Cristo, glorificamos ao Pai por Cristo, com Cristo e em Cristo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Oferendas, narrativa, doxologia. Este é o grande louvor da igreja. Por isso a Eucaristia é o memorial do sacrifício de Cristo na cruz, é o banquete da ceia do reino, é a grande ação de graças, que a própria palavra Eucaristia já diz, né? Ação de graças. E é também esse grande louvor da igreja, reunida em oração. Por isso, a oração eucarística constitui o coração da celebração dominical. E nós somos convidados a tomar parte desta oração que o presidente faz em nome de todos. E nós, com as aclamações, vamos confirmando aquele que ele diz em nosso nome, como também o grande amém. Santo Agostinho costumava dizer que o amém é a nossa assinatura, aquele documento importante, como um documento que deve ser reconhecido no cartório. Se não tiver a firma, não tem valor. Assim, o nosso amém é o nosso assim seja, tudo aquilo que o presidente disse em nosso nome. Pois todos nós concelebramos a Eucaristia pela força do nosso batismo. Tomamos parte no sacrifício de Cristo, nesta grande ação de graças e no louvor da igreja. Por isso, queridos irmãos, convido vocês a mergulharem na celebração da Eucaristia, nesse grande mistério da nossa salvação. Sacrosanto Concilium afirma que na celebração da liturgia, fonte, cume de toda ação da vida da igreja, nós celebramos a nossa salvação. A liturgia é o momento histórico da nossa salvação, pois aquela salvação oferecida por Cristo na cruz chega até os nossos dias nessa dimensão memorial, passado, presente e o futuro, né? O futuro escatológico, quando Deus será tudo e em todos. Celebremos com alegria o mistério da nossa fé. Este livro, Missal Romano, ele não saiu ou não nasceu do nada. É da tradição bíblica dos apóstolos que receberam a instituição da Eucaristia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fazer isto em minha memória. E assim, no primeiro momento, esta tradição oral, com muita criatividade, foi passando para os libeles, para os sacramentários, para o missal, plenário, e chegou até o Concílio Ecumênico Vaticano II, que renovou toda a liturgia da nossa igreja, que se fazia necessária, porque a liturgia já estava como que quase morta na tradição, mantendo-se o latim como língua oficial,
Hoje temos abertura para as novas línguas, e o povo não tinha uma participação. Com o Concílio Vaticano II, voltamos a participar, tomar parte desse todo que é a celebração da Eucaristia. Este missal, então, é fruto de uma história da nossa igreja, contém toda a tradição, desde a tradição bíblica e toda a história até os nossos dias, que foi esse grande marco, o Concílio Ecumênico Vaticano II. O Vaticano II recupera a liturgia da Eucaristia e dos sacramentos como celebração do mistério pascal de Cristo. A palavra mistério, que é apresentada pelo apóstolo Paulo, nos revela toda a ação salvífica de Deus. E ele vai dizer em Efésios 5, este mistério é Cristo. É ele o centro da nossa fé. Ele se deu a conhecer. Este mistério é grande, diz o apóstolo Paulo. E pascal, porque vem de Páscoa, a passagem, não mais do Egito, da escravidão para a terra prometida, mas a nossa Páscoa é Cristo. Celebramos a Páscoa de Cristo, a passagem da sua paixão, morte, à ressurreição, à vida plena. O Vaticano II, que começou com a convocação do Papa São João XXIII e foi concluído, pelo Papa Paulo VI, de 62 a 65. Ofereceu à Igreja um primeiro documento, que é a Constituição sobre a Liturgia, a Constituição Sacrosanto Concilium. Nós temos, dos documentos emanados pelo Concílio Vaticano II, 4 constituições. Esta é a primeira, que fala sobre a liturgia, que é o tema do nosso curso de hoje. Sacrosanto Concilium apresenta para nós os princípios teológicos da reforma litúrgica, normas e também princípios para a renovação. Já se passaram 60 anos do Concílio Vaticano II e ainda estamos a descobrir esses tesouros, estas novidades que a liturgia renovada pelo Concílio Vaticano II apresenta à nossa Igreja. A teologia da liturgia apresentada na Constituição Sacrosanto Concilium apresenta, então, alguns princípios, recuperando o mistério pascal. Ele, o centro da fé que nós celebramos. Por isso, na Eucaristia, em todos os sacramentos, sempre celebramos o mistério pascal de Cristo. A liturgia como obra da salvação. Quando celebramos a liturgia, celebramos a nossa salvação em Cristo, atualizada no hoje da nossa história. As presenças de Cristo na liturgia, na assembleia, na palavra, no ministro ordenado e, sobretudo, nas espécies eucarísticas. Também a dimensão do sacerdócio espiritual. A carta aos Hebreus diz que só existe um sumo e eterno sacerdote, Jesus Cristo, porque não ofereceu outros sacrifícios, mas o sacrifício daquilo que ele tinha de mais precioso, a sua vida. A Constituição sobre a Igreja do Concílio Vaticano II, a Lumen Gentium, número 10, o parágrafo, diz: um único sacerdócio é o sacerdócio de Cristo, mas 2 formas de participar desse sacerdócio: pelo batismo, por isso chamado de régio, sacerdócio ou comum dos fiéis, e o sacerdócio ministerial, que é dos bispos e dos padres, que está a serviço do sacerdócio comum dos fiéis. Por isso, na liturgia, todos nós, ministros ordenados e fiéis batizados, exercemos o nosso sacerdócio, cada qual ao seu modo, e participamos do único sacerdócio de Cristo, pois a liturgia é o exercício do sacerdócio de Cristo na celebração. É Ele que atua em cada um de nós. Quando a igreja ora, é Cristo que ora. Quando a igreja batiza, é Cristo que batiza. E a participação é a palavra-chave
da Constituição Sacrosanto Contínuo. O número 14 diz: deseja a Mãe Igreja que os fiéis cheguem àquela plena participação ativa, consciente e frutuosa na liturgia. Por isso, exercendo o sacerdócio recebido no batismo, os batizados exercem ali este sacerdócio, concelebram a celebração da Eucaristia, tomam parte, exercendo o seu sacerdócio. E, por fim, a liturgia é a fonte da nossa espiritualidade. A primeira e maior fonte da espiritualidade cristã brota da celebração da liturgia. Depois vêm as outras espiritualidades que dão origens aos mais diversos segmentos, mas a primeira, a mais importante, é a participação na liturgia. Ali nós bebemos, do verdadeiro Espírito de Jesus Cristo. Por isso, irmãos, tomemos parte na celebração da Eucaristia. E a Sacrosanto Contínuo vai dizer para nós que na liturgia é o nosso encontro especial, pessoal, com a pessoa de Jesus Cristo. É ali que ele se dá a conhecer. É ali que nós o encontramos, que sentamos aos seus pés para ouvir os seus ensinamentos, assim como a discípula Maria, irmã de Marta. Ela escolheu a melhor parte, se pôs aos pés do Divino Mestre para o escutar e saborear da sua sabedoria, do seu conhecimento, do anúncio do reino que ele trouxe para todos nós. Também o documento do Papa Francisco, esta última carta apostólica Desiderio Desideravi, ela apresenta para nós, a liturgia como este encontro pessoal com a pessoa de Jesus Cristo. É na liturgia que o Cristo se dá a conhecer todo o seu mistério, do qual nós somos mergulhados, envolvidos. E assim podemos vivenciar a nossa fé, o nosso seguimento em Jesus Cristo, morto, crucificado e ressuscitado. A liturgia é fonte da vida espiritual. Paulo VI diz que a liturgia é a primeira escola de oração. Pois é ali, é um poço de espiritualidade, onde nós bebemos do Espírito de Jesus Cristo. Por isso, em cada comunhão, nós recebemos o Espírito Santo, como diz a canção. Na comunhão recebemos o Espírito Santo, porque há duas epícleses, a primeira sobre o pão e o vinho, a segunda sobre a comunidade. E nós, que comungamos do corpo e sangue de Cristo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Recebemos o Espírito de Cristo para sermos as suas verdadeiras testemunhas, os verdadeiros adoradores que o Pai procura. E assim como os discípulos, nós clamamos ao Mestre: Senhor, ensina-nos a rezar. A vida cristã é uma grande oração, onde proclamamos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, com o nosso testemunho, com as nossas palavras, mas também com nossas atitudes, nossas ações, testemunhando a nossa fé em Jesus Cristo. A liturgia é a fonte da nossa vida espiritual. É a sagrada liturgia, a primeira e necessária fonte, onde os fiéis hão de beber o espírito genuinamente cristão, afirma a Constituição Sacrosanto Contínuo. Irmãos e irmãs, queridos seguidores desta formação, aprendamos cada dia mais a beber desta fonte, para que o Espírito Santo seja em nós este grande tesouro que o próprio Jesus nos deixou. A nossa vida espiritual começa com a nossa primeira Páscoa, o batismo.
atinge a sua plenitude no sacramento da confirmação, mas em cada Eucaristia nós podemos beber novamente da fonte da vida, da espiritualidade que brota da celebração da Eucaristia. São Leomagno vai dizer: aquilo que era visível em nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, passou para os seus mistérios, ou seja, para os sacramentos da Igreja. É ali que nós podemos tocar e ser tocado por Jesus, nos sacramentos da Igreja. Jesus Cristo nos toca pelos sinais sagrados celebrados na Eucaristia e em cada um dos sacramentos. Como aquela mulher hemorroísa que sofria de um corrimento, uma hemorragia há muito tempo, ela disse: se ao menos eu tocar na barra da sua túnica, eu ficarei curado. É preciso ter fé. Por isso os sacramentos são sacramentos de fé. Nós cremos que Jesus está presente, Ele todo, em cada um dos seus sacramentos. Nós tocamos, mas somos sobretudo tocados, porque a graça de Deus é derramada em nossos corações. A iniciativa primeira é de Deus. É Ele que vem ao nosso encontro para nos salvar. Deixemos-nos nos salvar pelo mistério da nossa fé, pela graça de Deus presente em cada um dos sacramentos. Na celebração da Eucaristia, nós utilizamos este livro, a terceira edição típica, que agora, a partir do primeiro domingo do Advento, estará em uso em toda a Igreja do Brasil. Tem a sua história, como já disse a vocês. Mas essa edição típica do Brasil foi traduzida. A terceira edição típica do Missal foi promulgada pelo São João Paulo II em 2002. De 2002 até 2023 tem toda uma história. 2 décadas de trabalho da equipe da CETEL. Quem é a CETEL? A CETEL é a Comissão de Tradução dos Livros Litúrgicos. Ela foi formada pelo presidente, que é o bispo de Paranaguá, Dom Edmar Peron, mas também participaram outros bispos, Dom Alberto Taveira, de Belém, Dom Aloísio Dille, de Santa Cruz do Sul, Dom Geraldo Lírios Rocha, bispo de Mariana, que faleceu recentemente, Dom Manuel João Francisco, de Cornélio Procópio, Dom Armando Botchol, de Livramento de Nossa Senhora, e o padre Leonardo Pinheiro, secretário da Pastoral Litúrgica. Esta comissão trabalhou arduamente durante essas 2 décadas, traduzindo os textos típicos do latim para o português do Brasil. Eles, então, apresentam à comissão, ou melhor, aos bispos do Brasil, nas várias assembleias, os textos traduzidos. Os bispos contribuem com sugestões, correções, ou vão apresentando assim e aprovando as várias partes deste livro durante essas 2 décadas. Assim, após 19 anos de trabalho, desde 2002, chegou-se à 59ª Assembleia Geral da CNBB, onde é aprovada no todo a tradução típica, a terceira edição típica do Missal Romano para o Brasil. Votaram a favor 269 bispos. 6 bispos se abstiveram e 3 votos negativos. Mas, portanto, na sua grande maioria, esta tradução foi aprovada pelos bispos do Brasil, fruto do trabalho da CETEL, que é a Comissão de Tradução dos Textos Bíblicos da Igreja do Brasil. E assim, na 60ª Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, em Aparecida, os bispos puderam celebrar com a terceira edição típica do Missal Romano, aprovado pela Santa Sé no dia 17 de março de 2023.
Episcopado Brasileiro celebrou com fé no Santuário Nacional de Aparecida esta missa em português, né? Na nossa língua, onde se levou em consideração a fidelidade ao texto latino, mas também a língua portuguesa, né? Ou valorizando as expressões desta nossa bela língua portuguesa, e em consideração que temos um território vastíssimo como um continente. Por isso, nós nos alegramos e acolhemos esta terceira edição típica do Missal Romano com as novidades que ela apresenta no Brasil, para poder celebrar com dignidade, com alegria, a nossa fé na Eucaristia. O Papa Francisco abençoou Dom Edmar, Padre Leonardo, mas também todos aqueles que trabalharam nesta tradução do Missal Romano. Por isso, nós queremos também agradecer a Deus pelo trabalho desta comissão que arduamente se dedicou. Aí vemos Dom Edmar e Padre Leonardo junto com os membros da Congregação para o Culto Divino, que analisaram minuciosamente os textos e o aprovaram, para poder a Igreja do Brasil celebrar a Eucaristia com esta terceira edição típica, que é do ano 2002. A primeira edição se dá logo em seguida ao Vaticano II, em 1970. A segunda, em 1975. Quase 50 anos depois, em 2002, o Papa João Paulo II aprova a terceira edição. 20 anos depois, nós temos aqui esta terceira edição típica, já traduzida e aprovada pela Igreja, para podermos colocar em uso no primeiro domingo do Advento em todo o nosso país. Queridos irmãos e irmãs, acolhamos com alegria esta tradução e vamos aproveitar a ocasião para conhecer melhor a liturgia da nossa Igreja. O missal é uma grande riqueza da nossa tradição. Temos aqui a nossa fé expressada nos textos litúrgicos, nós chamamos os textos sagrados ou eucológicos. Sabemos que os textos litúrgicos foram os primeiros tratados de teologia, onde os padres da Igreja, nos primeiros séculos, desenvolveram grandes tratados da nossa fé, combatendo as heresias e afirmando a fé em Jesus Cristo morto e ressuscitado. Aqui temos um grande tesouro da nossa Igreja. Este novo missal está enriquecido com muita arte. São as aquarelas de Cláudio Pastro, que estão lá na Basílica Nacional de Nossa Senhora Aparecida. São belíssimas imagens. São mais de 50 imagens que nós temos de Cláudio Pastro neste novo livro, que é a terceira edição típica do Missal Romano. Um livro bonito, um livro precioso pelo seu conteúdo, que é a fé da Igreja. A introdução geral do missal, que está logo no início deste livro, que é um livro litúrgico, contém a teologia da Eucaristia, a liturgia, as normas e os princípios com que devemos celebrar a liturgia da nossa Igreja. Por isso, temos que conhecer melhor esta introdução geral do missal, que foi aprovada na Quinta-feira Santa do ano 2000 pelo Papa João Paulo II e depois apresentada em 2002. Assim também a primeira e a segunda edição típica do Missal Romano foram aprovadas numa Quinta-feira Santa, o dia importante do nosso calendário, quando nosso Senhor Jesus Cristo instituiu a Eucaristia.
celebração da Eucaristia, apresentada na Instrução Geral do Missal Romano, no capítulo 1, também traz, então, os princípios da Constituição Sacrosanto Contínuo. Tenho em mãos aqui a Instrução Geral do Missal Romano, publicado pelas editora Paulinas, e esta edição traz comentários do professor José Aldazábal. Os comentários trazem uma explicitação da teologia presente em cada um dos números da instrução, trazem também a teologia, a liturgia, a história, a ritualidade do nosso missal romano. Por isso, esta nova instrução busca, uma maior clareza dos textos e dos ritos, facilitar a participação ativa e consciente dos fiéis. Nós podemos participar, tomar parte daquilo que nós conhecemos. E, se conhecemos, podemos amar mais ainda a liturgia da nossa igreja. Ela também visa preparar o povo cristão, a comunidade dos batizados, a tomar parte da mesa da palavra de Deus, que nos oferece com maior abundância. Por isso, vamos participar. Esta é a palavra-chave da Constituição Sacrosanto Contínuo. Ao mesmo tempo, procurou simplificar os ritos. O rito romano é um rito breve, simples. Evita repetições, para que possamos, assim, ter clareza daquilo que nós celebramos, o mistério da Páscoa de Cristo. Ao mesmo tempo que esta instrução vai recuperar alguns outros ritos que haviam sido perdidos, ou textos ao longo da história foram deixados para trás, como, por exemplo, a oração universal, a oração dos fiéis, a concelebração por parte dos ministros ordenados na Eucaristia, e assim também a homilia, agora resgatada. Recomenda-se em todas as missas, após a proclamação da palavra, se faça uma homilia, a atualização daquela palavra no hoje da história da nossa igreja. Como também abriu as portas para as línguas vivas, as línguas modernas. A liturgia, que era celebrada apenas em latim, agora é possível celebrar em todas as línguas modernas. Por isso, esta é uma grande riqueza. E nos recorda Pentecostes. E todos compreendiam os ensinamentos dos apóstolos na sua própria língua. Celebremos o mistério da Páscoa de Cristo na nossa bela língua portuguesa. Uma outra grande novidade que o Concílio Vaticano II trouxe e que está presente no nosso missal é a possibilidade de comunhão sobre as duas espécies, ou seja, comungar do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Diz a Instrução Geral do Missal Romano: a comunhão sobre as duas espécies é a forma mais perfeita de participação na celebração da Eucaristia. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil aprovou o amplo uso da comunhão sobre as duas espécies. E assim, neste livro, nós temos a tradução desta comunicação da Assembleia, dizendo a todos os membros de institutos religiosos, nos seus conventos, a todos os participantes de um retiro, podem comungar sobre as duas espécies, nas ordenações, na instituição dos ministérios, e assim, quando, na ocasião de celebrações particularmente expressivas do sentido da comunidade cristã reunida em torno do altar. Ou seja, uma assembleia paroquial reunida ali, aniversário, comemoração da fundação daquela igreja, ou um outro momento daquela paróquia importante, por exemplo, a Páscoa ou o Natal, aquela comunidade pode celebrar a Eucaristia sob as duas espécies, como pede a Conferência Episcopal dos Bispos do Brasil, na sua 33ª Assembleia Geral. Está aqui no rodapé
deste nosso livro, comentando a Instrução Geral do Missal Romano. Número 281 fala sobre a comunhão sobre as duas espécies. A comunhão realiza mais plenamente o seu aspecto de sinal quando sob as duas espécies. Esta forma se manifesta mais perfeitamente o sinal do banquete eucarístico e se exprime de modo mais claro a vontade divina de realizar a nova e eterna aliança no sangue do Senhor. Tomai e comei, todos vós. Tomai e bebei, todos vós. Por isso, essa expressão da comunhão das duas espécies, a meu ver, é uma expressão muito bonita, rica da tradição da Igreja. Procuramos colocar em prática, queridos irmãos e irmãs, orientados pelo magistério da Igreja Universal, na Instrução Geral do Missal Romano, mas também pelo magistério local, que é a Conferência Episcopal dos Bispos do Brasil. Na estrutura do Missal Romano, nós vamos encontrar sempre aquela estrutura da liturgia renovada pelo Concílio Vaticano II. A instrução vai dizer: a missa consta de duas partes, a liturgia da palavra e a liturgia eucarística, e elas formam um só ato de culto, palavra e eucaristia. Porém, há ritos para abrir essa celebração e ritos para concluir a celebração, os ritos iniciais e os ritos finais. Também, nessas novidades da terceira instrução, nós vamos encontrar aquilo que pertence ao ciclo cristológico, ou seja, próprio do tempo, que está no início do Missal Romano, onde nós vamos recordar o ano litúrgico, ou seja, os ciclos mais importantes, o ciclo da Páscoa, o ciclo do Natal. E depois temos o ciclo comum e depois o santoral, que são a memória, as festas e as solenidades dos nossos santos e santas. No ciclo cristológico, que é o ciclo do Natal, nós temos uma novidade no tempo do Advento. Há formulários para a missa para todos os dias do tempo do Advento. O tempo do Advento começa com o primeiro domingo do Advento e vai terminar no primeiro domingo após a festa da Epifania. O tempo do Advento vai apresentar aqui no Missal uma ilustração muito bonita do Cláudio Pastro, apresentando dois profetas. Apresento para vocês um pouco o profeta Isaías e o profeta João Batista. São as aquarelas do artista Cláudio Pastro, grande iconógrafo conhecido pelos inúmeros trabalhos em toda a Igreja do Brasil e também fora do Brasil. Então, no tempo do Advento, nós teremos esses formulários para as missas feriais, né, que seriam a oração coleta, a oração sobre as oferendas e a oração pós-comunhão, que estão presentes aqui, como esse grande tesouro da nossa Igreja. Também, uma missa completa para a vigília da Epifania. Não havia esta missa da vigília. Agora foi acrescentada como uma novidade dessa terceira edição típica do Missal. A missa da vigília é celebrada, então, nas vésperas da solenidade da Epifania, ou seja, no sábado, ao entardecer, quando se escurece, já estamos na vigília, nas vésperas do domingo. Portanto, uma vigília, uma solenidade e uma missa própria com seus formulários de orações para a vigília. E no dia de Epifania, já temos a celebração completa da missa do dia da Epifania. No ciclo da Páscoa, que é o núcleo, o coração de todo o ano litúrgico, nós vamos ter, então, formulários próprios também para cada dia da Quaresma. Ou seja, de segunda a sábado, todas as celebrações durante os 40 dias da Quaresma, nós teremos celebrações prontas, preparadas. Até então, nós tínhamos celebrações para segunda e
quintas semanas, primeira, terceira e quarta, por exemplo. Ou seja, tínhamos que correr à frente e atrás com esses formulários. Agora, para todos os dias da quaresma, da primeira até a última semana, nós teremos um formulário completo. A quaresma começa na quarta-feira de cinzas e vai até a quinta-feira santa, exclusive a celebração do Tríduo Pascal. Quando começa a celebração da Ceia do Senhor, aí terminou a quaresma, que é o último dia dela. Por isso, formulários para cada dia. A novidade do tempo da quaresma são as orações sobre o povo. Ao final de cada um dos formulários, para cada dia do tempo da quaresma, nós vamos ter um formulário para a bênção do povo, ou orações sobre o povo. Por exemplo, esta, para o domingo, o quinto domingo da quaresma. Abençoai, Senhor, o vosso povo, que espera o dom da vossa bondade, e realizais os desejos que foram inspirados pela vossa generosidade, por Cristo nosso Senhor. Então, é uma oração que substituirá aquela bênção solene. Isto para o tempo da quaresma. Estas orações sobre o povo foram recuperadas do missal de Pio V, que se inspirou também nos sacramentários antigos da nossa igreja. Então, temos aí tesouros de textos litúrgicos belíssimos, com um conteúdo teológico profundo. Por dentro dessa oração que acabei de ler para vocês, fala da bondade de Deus, que vem ao nosso encontro. Um Deus que é bom, que é generoso, que quer nos salvar por meio do seu Filho, Jesus. O Tríduo Pascal, quando nós celebramos na quinta-feira à noite a instituição da Eucaristia, o mandamento do amor e a instituição do ministério da ordem, nós costumamos fazer o rito do lava-pés. Entendamos, não é uma dramatização, não é uma encenação teatral. É um rito que faz parte da celebração, que nosso Senhor Jesus Cristo, ao instituir a Eucaristia, significante o seu corpo e sangue, pão e vinho, quis nos deixar o significado da Eucaristia, aquilo que aconteceu embaixo da mesa, o lava-pés. Por isso, o Papa Francisco, para evitar essas dramatizações, encenações falsas, coloca que as pessoas escolhidas, que representam os 12 apóstolos, que é todo o povo de Deus, todos os batizados, podem ser homens, mulheres, jovens, crianças. Assim como o Papa fez desde o início do seu pontificado. Foi às prisões, foi aos lugares onde estavam apreendidos adolescentes e jovens e lavou-lhes os pés. Até de outras religiões. Lavou os pés, dando o significado da Eucaristia, que é entrega, amor ao próximo, oferecer a sua vida em serviço, como uma grande oblação ao Pai. Seguindo as nossas novidades apresentadas nessa terceira edição típica do Missal Romano, ainda no ciclo da Páscoa, nós vamos ter formulários próprios para a 50ª Pascal, ou seja, os 50 dias de Páscoa, que vai ter o seu cume lá com a solenidade de Pentecostes. Então, para cada um dos dias, das 7 semanas de Páscoa, nós temos formulários completos. Que são esses formulários? Oração coleta, oração sobre a oferenda e oração depois da comunhão. O segundo domingo de Páscoa, que desde a antiguidade dos primeiros séculos, que é chamado a Dominica in albis, ou seja, o dia das vestes brancas, o domingo das vestes brancas, quando os neófitos, aqueles recém-batizados, frequentavam as catequeses mistagógicas com a veste branca recebida no batismo, se apresentavam no segundo domingo de Páscoa com essas vestes. Agora é chamado também segundo domingo de Páscoa ou da Divina Misericórdia. Atenção,
Divina Misericórdia é um subtítulo do segundo domingo de Páscoa, que tem a sua precedência. Ok? É um domingo de Páscoa. A devoção à Divina Misericórdia está ali, mas não pode ofuscar o domingo de Páscoa. Por que vestes brancas? Lá recordamos a transfiguração. Suas vestes eram brancas como a luz. O Cristo ressuscitado também aparece com as vestes brancas, como nenhuma lavadeira poderia alvejar. Assim a multidão, 144.000, trajavam vestes brancas. É a veste que recebemos no batismo. E já indica para nós que, simbolicamente, nós já pertencemos a esta plenitude da vida, né? O reino dos céus em plenitude. Por isso, irmãos, também, como novidade dessa terceira edição típica do Missal Romano, nós temos a vigília de Pentecostes. Já tínhamos uma missa própria para a vigília, mas ficava aqui no final do livro, nos apêndices. Quase ninguém conhecia e quase ninguém celebrava esta vigília, por desconhecer muitas vezes. Agora ela vem para o seu lugar, o ciclo da Páscoa, com duas propostas, uma vigília mais breve e uma vigília mais prolongada, com 4 leituras, né, do Antigo Testamento e 2 do Novo, sendo uma epístola e a outra o Evangelho. É importante conhecer a beleza desta liturgia, né? A riqueza desses textos sagrados que a Igreja nos apresenta. Por isso, vamos, a partir do ano que vem, poder celebrar com maior dignidade a vigília de Pentecostes. E eu proponho, prepare com a sua paróquia, com a sua comunidade, esta vigília mais completa, para vivenciar. Quem sabe chamar os crismandos da sua paróquia, para que eles possam tomar parte ativa, preparando essa celebração em vista da celebração do sacramento da Crisma, que será para eles também o Pentecostes, a vida plena do Espírito Santo. Celebremos com alegria o mistério de Cristo em nossas vidas. As orações eucarísticas da nossa igreja são também um tesouro imenso, uma grande riqueza. Por isso é bom sempre estar variando conforme os tempos litúrgicos, as possibilidades de estar fazendo e celebrando com as diversas orações eucarísticas que nós encontramos no nosso missal. Por exemplo, a oração 1, 2, 3, 4 e 5, né? Foram reformadas, pequenos retoques, melhorado o conteúdo teológico, melhorado a sua forma poética de ser proclamada para o Brasil. São pequenos retoques, pequenas modificações, mas que embelezam o conteúdo destas orações. Os prefácios, que são a introdução da oração eucarística como um grande memorial de toda a história da salvação centrado na pessoa de Cristo, também são novos, apresentam-se novos prefácios para a Igreja do Brasil. As orações eucarísticas para diversas circunstâncias são 4. A oração para a reconciliação, 2. E a oração para a missa com crianças, são 3 orações. Então, temos aqui um grande tesouro, uma grande diversidade de orações eucarísticas, cada uma com a sua beleza, com a sua teologia, com seus textos sagrados. Temos que começar a colocar em prática todas essas orações, conforme as necessidades, os tempos litúrgicos, e assim vamos conhecendo, né, a beleza e esse tesouro que a liturgia nos apresenta. A oração eucarística é um todo. Cada uma delas contém a sua teologia. Exemplifico. A oração eucarística quinta, que é uma oração brasileira e só existe no missal brasileiro, ela tem a sua beleza. É a oração eucarística que foi composta, né, pelos teólogos brasileiros, bispos e padres, para o Congresso Eucarístico de Manaus. Ela é um todo, como uma poesia. Tem o seu prefácio próprio e os seus textos próprios. Então, não posso utilizar a oração eucarística quinta como o prefácio do Advento. Não casa, porque ela é um todo. Digo,
Eu não posso começar uma poesia com Carlos Drummond de Andrade e terminar com a poetisa Adélia Prado. São gêneros poéticos diferentes. Assim acontece com as orações eucarísticas. Por isso, apenas a oração eucarística 1, a 2 e a 3 podem ter os seus prefácios móveis. Ou seja, a 1 não tem prefácio, qualquer prefácio se encaixa. A 3 também não há prefácio, qualquer prefácio se encaixa. A 2, o prefácio dela é a única que tem prefácio móvel. Por exemplo, no primeiro domingo do Advento, eu posso utilizar o prefácio de Advento com oração eucarística 2. As outras são intocáveis. Não posso mexer e nem mudar o prefácio ao meu bel prazer. A liturgia é um patrimônio da Igreja. E em obediência, em amor a esse patrimônio, eu respeito aquilo que a Igreja propõe para cada um de nós em nossas celebrações. Com relação à missa com crianças, façam atenção, por favor. Não é missa para as crianças. Evitar, infantilizar a celebração. É uma missa com adultos, no qual as crianças participam. Por exemplo, as crianças que estão em catequese, elas tomam parte desta celebração e algumas adaptações próprias para essas missas com crianças. Podemos recuperar um documento pontifício, que é o Diretório para a Missa com Crianças, onde a Igreja estabelece algumas adaptações no qual as crianças possam participar destas celebrações. Aí temos também uma grande riqueza de tesouros, dos textos sagrados para essas missas com crianças, com as suas aclamações próprias também, adaptadas à mente e à índole de nossas crianças. A riqueza das orações eucarísticas para o Brasil, todas elas, é que no Brasil nós podemos interferir após algumas orações com as nossas aclamações. Agora, elas foram modificadas, estão mais homogêneas, para podermos memorizar com facilidade e poder aclamar. A oração eucarística é dita pelo presidente em nome de toda a Assembleia constituída ali, a Assembleia Litúrgica, que participa. E essas aclamações também são o exercício do sacerdócio comum. Os fiéis, ao participarem da Eucaristia, concelebram conosco a Eucaristia, como, por exemplo, diz a oração eucarística número 1, que é o cânon romano: lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, e de todos que circundam este altar, do quais conheceis a fé, a dedicação ao vosso serviço. Por eles, nós vos oferecemos, e eles também vos oferecem este sacrifício de louvor, por si e por todos os seus. Ou seja, todos os batizados concelebram a Eucaristia. Nós celebramos o mistério da Páscoa de Cristo. E celebrar é tornar célebre um acontecimento, uma pessoa. A pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, que nós encontramos de modo pessoal, único, na Eucaristia. E nós tornamos célebre também um acontecimento da sua Páscoa, no hoje da nossa história. Estas novidades que nos apresentam a terceira edição do Missal Típico, romano para o Brasil, na sua introdução, ou seja, na sua instrução geral, também há algumas novidades. O capítulo 9 não existia anteriormente, e agora ele está presente, e é uma riqueza para a Igreja. O que traz o capítulo 9? As adaptações que competem aos bispos e às suas conferências. Cada bispo, na sua diocese, tem a competência de fazer algumas adaptações, também como as conferências episcopais têm também este poder de fazer algumas adaptações. A Sacrosanto Concílio, nos números 37 e 40, vai falar das adaptações e da inculturação da liturgia. Ou seja, cada povo tem o direito de celebrar a Eucaristia conforme a sua cultura, a sua índole. Números 37 a 40. Vai falar das adaptações mais brandas,
daquelas médias e daquelas mais profundas, que precisarão de uma aprovação da congregação do culto divino, ou seja, da igreja geral. Os bispos do Brasil já fizeram esta inculturação da liturgia para o Brasil no documento 43, Animação da Vida Litúrgica no Brasil. Aqui nós temos uma grande riqueza de inculturação. Como podemos celebrar a liturgia, o rito romano, do jeito brasileiro, com a nossa cultura, com as nossas expressões vivas da fé, da tradição da nossa igreja no Brasil. Por exemplo, aqui, quando fala do rito do abraço da paz, as pessoas se cumprimentam conforme se cumprimentam no cotidiano, no dia a dia, dizem os bispos do Brasil. E qual é o jeito brasileiro de fazer um cumprimento, dar o abraço da paz? É um jeito afetuoso, bonito, vivo. E os bispos recomendam que este rito pode ser transferido para os ritos iniciais, para após o ato penitencial e antes das oferendas, ou no momento do rito da comunhão, após a oração da paz, ou para o final da celebração. As igrejas orientais celebram sempre o rito da paz antes das oferendas, como propõe o rito ambrosiano, que é um rito latino, que tem uma grande influência da liturgia oriental, que diz: Nosso Senhor Jesus Cristo diz, se você tiver alguma coisa, antes de apresentar as tuas oferendas, tiver alguma coisa contra o teu irmão, deixe aí a tua oferta e vá reconciliar-se com o seu irmão. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos com um gesto fraterno. Por isso, conhecer esse documento é importante, colocando em prática aquilo que é a liturgia do Brasil. A liturgia romana para o Brasil. Por isso, o capítulo 9 traz essas competências, adaptações e enculturações para as diversas culturas do Brasil. A igreja da Amazônia, legal, que não é só o Brasil, mas os povos andinos, estão preparando um rito enculturado para os povos originários da Amazônia e já estão numa etapa bem avançada. A Pastoral Afro do Brasil também está neste caminho em vista de uma enculturação para uma liturgia afro-brasileira, uma liturgia enculturada, com o rosto da grande maioria do povo brasileiro que é afrodescendente. Assim, nós temos este direito, diz o capítulo 9, de celebrar o mistério de Cristo, o rito romano adaptado à índole do povo brasileiro, como os povos da Índia, da Ásia, da África, celebram já a liturgia. E eu trago como exemplo o rito zairense. O país hoje é a República Democrática do Congo, um rito belíssimo, com cantos e danças, instrumentos próprios da cultura do Congo. Na sua própria língua, celebram o mistério de Cristo. Um rito enculturado, o verbo se faz carne. A liturgia do rito romano também precisa se enculturar, se encarnar nos diversos povos. Também, do número 386 da primeira instrução até a 399 da terceira e última instrução, é uma grande novidade do Missal Romano. Neste livro das edições paulinas, nós temos aqui, então, uma tabela de correspondência entre a segunda edição e a terceira edição. Esta novidade que trazem aqui. Então, vocês podem depois verificar lá o que tinha na segunda instrução, de 75, e o que tem na última instrução, de 2002. As grandes novidades, onde se melhorou a explicação dos ritos, maior clareza, a teologia dos ritos, a beleza e as normas para a celebração correta da nossa liturgia, para evitar certos abusos, que muitas vezes são feitos de caráter pessoal. Eu não posso mudar a liturgia, eu posso adaptar conforme aquilo que orienta a igreja. E para adaptar e enculturar, eu tenho que conhecer bem o rito, para poder, então,
em conformidade aos documentos da igreja, fazer esta adaptação e chegar um dia a uma inculturação. Outros números da Instrução Geral do Missal Romano foram corrigidas, melhorados o seu texto, como também atualizados, porque se passaram quase 50 anos da segunda edição, muita coisa mudou. Temos aí o catecismo, onde mostra, né, que a liturgia é uma ação trinitária, ação da Santíssima Trindade, onde os documentos da igreja agora falam da inculturação, falam também da participação mais ativa dos fiéis, do protagonismo dos leigos na celebração e do corpo místico de Cristo, que é toda a igreja, a hierarquia e os fiéis batizados. Então, temos que conhecer melhor essa instrução para poder vivenciar melhor as nossas celebrações, para que se tornem mais vivas e participativas. Assim, irmãos, seguimos com essas novidades que a terceira instrução apresenta para nós. No ordinário da missa, o que é o ordinário da missa? São os ritos que são apresentados durante a celebração da Eucaristia. Ritos iniciais, liturgia da palavra, liturgia eucarística e ritos finais. O ordinário da missa é como um grande caminho, onde somos orientados pela liturgia a vivenciar cada um dos momentos da celebração. Sendo que dos ritos iniciais o ponto mais alto é a oração coleta, da liturgia da palavra é a proclamação do Santo Evangelho, da liturgia eucarística é o seu coração na consagração e depois o grande amém, a doxologia. Dos ritos finais, não temos um ponto alto, mas é o envio. O mistério que nós celebramos, nós agora vamos viver, testemunhar a nossa fé. Por isso, ordinário da missa, que são todos esses ritos que nos ajudam a entrar no mistério de Cristo. Apresenta algumas novidades. Por exemplo, nós temos agora novos prefácios. Prefácios dos anjos. Os prefácios de São José estão juntos com a sua solenidade. Então, posso celebrar um dia no tempo comum, que é propício durante a semana, nunca nos domingos. Uma missa votiva de São José. E tenho já um prefácio próprio para enriquecer esse tesouro dos textos sagrados. Prefácio novo também dos santos pastores, foram acrescentados, um a mais. Prefácio do doutor da igreja, 12 novos prefácios do tempo comum, que foram enriquecidos a partir da igreja da Itália e de Portugal. Então, são algumas novidades, né, nesses ordinários da missa, que vão enriquecendo também o missal para o Brasil. Comunicantes próprios, que nós tínhamos lá na oração eucarística número 1, agora estão para as orações eucarísticas também de 1 a 5. Comunicantes próprios, sobretudo para os domingos. Por exemplo, na oração eucarística número 1, o comunicante próprio está ali, em comunhão com toda a igreja. Celebramos o glorioso dia em que nosso Senhor Jesus Cristo venceu a morte e nos tornou participantes de sua vida imortal. Veneramos, em primeiro lugar, a memória da Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, a gloriosa sempre Virgem Maria, e assim continua esse comunicante próprio da oração eucarística número 1, ou cano romano. Este comunicante é para exaltar o domingo, o dia do Senhor, a Páscoa semanal. Por isso já estava presente no missal da Itália, no missal de Portugal e de outros países. Faltava para o missal do Brasil. Agora, então, temos esta novidade também para o nosso país. É uma riqueza. A igreja, ao domingo, reconhece o domingo como Páscoa semanal, como um dia de louvor ao Pai por meio do seu Filho, Jesus Cristo. Também, neste ordinário da missa, são os ritos próprios dos vários momentos, os comunicantes próprios do domingo para a oração eucarística número 2, ou a segunda oração, onde vai dizer: lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, e aqui convocada, no dia em que Cristo venceu a morte, nos fez participante da sua vida imortal. É importante esses comunicantes, e vão nos ajudar a compreender
o mistério da Páscoa de Cristo a cada domingo, quando celebramos a nossa fé em Jesus Cristo morto e ressuscitado. Também neste ordinário da missa, vamos ter algumas mudanças nos textos eucológicos, nos textos sagrados, né, para as orações eucarísticas, como, por exemplo, no cânon romano, a oração após a bênção das oferendas, tem ali uma pequena mudança. Vamos aclamar agora com o texto, né? Abençoai nossa oferenda, ó Senhor, que vai ser tanto para a oração eucarística número 1, como para as outras orações. Haverá uma uniformidade nessas aclamações, nos ajudando assim a memorizar, então, com mais facilidade. Também estas aclamações nos ajudam a entender, né, a beleza de cada uma dessas orações que compõem o todo da oração eucarística. Nós aclamamos. Essas orações, essas aclamações que para o Brasil fazem parte, para nós é uma grande riqueza, em outros países praticamente nós não encontramos. Mas, sobretudo nas orações eucarísticas orientais, as chamadas anáforas, lá sim, há muitos séculos, há aclamações durante a oração eucarística e aclamações únicas, que não variam muito, como Kyrie eleison, e assim se repete sempre. Então, o Brasil criou novas aclamações, e são várias, para nos ajudar a enriquecer e a participar melhor destas orações. A inserção do nome de São José foi um dos primeiros decretos para a liturgia que o Papa Francisco nos deu de presente. Após a intercessão lá dos santos, que recordamos a sempre Virgem Maria, nós recordamos também o seu esposo, São José, agora incluídos para o cânon romano, que já estava, para a oração eucarística 2, 3 e 4. E eu sinto falta que na oração eucarística 5ª para o Brasil, poderia também haver esta menção ao nome de São José. No ordinário da missa ainda, vamos encontrar uma mudança significativa nas aclamações memoriais. Por exemplo, quando o presidente, o bispo ou o padre proclamar na oração eucarística mistério da fé, a Assembleia cantará ou recitará: anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Quando o presidente proclamar mistério da fé e do amor, a Assembleia aclamará: todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte enquanto esperamos a vossa vinda. Quando o presidente proclamar mistério da fé para a salvação do mundo, que é a terceira fórmula, a Assembleia aclamará: Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Na oração eucarística número 5 para o Brasil, esta aclamação permanece como era antes. Tudo isto é mistério da fé. E a Assembleia aclamará toda vez que comemos deste pão e toda vez que bebemos deste vinho, recordamos a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo e ficamos esperando a sua vinda. Essas aclamações memoriais estão logo após a narrativa da instituição da Eucaristia, ou que chamamos de consagração. Por isso, quando o presidente da celebração, após consagrar o sangue de Cristo, ele fará a sua genuflexão, que é a sua reverência, os fiéis se colocam todos em pé. A posição em pé é a posição do ressuscitado. É uma aclamação memorial, onde vamos proclamar a ressurreição de Cristo. Então, todos em pé, façamos esta aclamação, que tem agora essas pequenas mudanças, e cada uma com a sua resposta, ou a sua aclamação correspondente. Não haverá mais as opções de, como tínhamos antes no antigo missal, de estarmos mudando as aclamações, né, diversas. Agora já está um pouco mais uniformizado e, a meu ver, bem organizado. Na oração eucarística, como já disse a vocês,
permanece tudo isto, é mistério da fé, e a aclamação que poderá ser cantada, esta que está aí, você pode participar. No ordinário da missa, na oração eucarística com crianças, a aclamação memorial será aquela primeira, mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição, vinde, Senhor Jesus. Como também isso está previsto nas outras orações eucarísticas. Uma novidade da oração eucarística para a missa com crianças, que antigamente, ou anteriormente, podemos dizer, durante as palavras da consagração, da narrativa da instituição, havia algumas outras aclamações. Estas foram suprimidas. Então, nós só temos uma aclamação após as palavras da consagração do sangue de Cristo, mistério da fé, em conformidade com as outras que já falei para vocês. Vinde, Senhor Jesus. Eu acho isso melhorou para não interromper toda aquela ação do memorial das palavras de Jesus na última ceia. No rito da comunhão, nós temos o rito da comunhão que termina após a oração eucarística. A oração eucarística é um todo, começa com o diálogo, Senhor esteja convosco, corações ao alto, demos graças ao Senhor nosso Deus, vai terminar com a doxologia, o grande amém. O rito da comunhão começa após esse grande amém. A doxologia, que é a grande elevação, por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Estava esquecendo de dizer isso para vocês. Se recuperou na doxologia, uma doxologia, né, bíblica, lá do Primeiro Testamento e também do Novo, por todos os séculos dos séculos. Ou seja, para mostrar a eternidade de Deus, que tudo que nós celebramos é ação salvífica, esse mistério que é eterno. Assim, na oração coleta, aquela primeira oração da missa, mais importante dos ritos iniciais, também haverá esta conclusão doxológica com esta aclamação por todos os séculos dos séculos, e a Assembleia proclama o seu amém. Assim seja. Tudo aquilo que o presidente disse em nosso nome, nós o reconhecemos com o nosso sim, o nosso amém. Por isso, no rito da comunhão, que começa com a oração do Pai Nosso, o embolismo, a oração da paz, a saudação da paz e a fração do pão, nós nos preparamos para a comunhão. A introdução à oração do Pai Nosso, temos agora, então, uma novidade, que a introdução do Missal Romano apresenta para nós no rito da comunhão. Estas palavras que foram importadas, eu digo assim, do rito ambrosiano, que é a liturgia de rito latino, romano, celebrada no norte da Itália e no sul da Suíça. E leio para vocês: guiados pelo Espírito Santo, que ora em nós e por nós, elevemos ao Pai, elevemos as mãos ao Pai e rezemos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. A Igreja do Brasil reconhece que o gesto próprio para a oração do Pai Nosso, de toda a tradição da Igreja, é elevar as mãos aos céus. Elevar as mãos. Nós não temos nada a esconder, não estamos humilhados, mas estamos confiantes. Como diz a oração eucarística número 2, tão bonito no seu prefácio, diz assim: Ele, para cumprir a vossa vontade e adquirir um povo santo para vós, estendeu os braços na hora da sua paixão. Nós oramos ao Pai como Cristo na cruz, estendendo os braços, elevando as nossas mãos, sem nenhuma reserva. Estamos como que rendidos à graça do Pai, que vem em nosso socorro. Elevemos os braços. A liturgia se faz com palavras, mas orações, mas sobretudo também com os gestos. E a oração do Pai Nosso é uma oração sacerdotal, onde exercemos o sacerdócio recebido em nosso batismo. Por isso é previsto esse gesto, como em toda a Igreja Católica,
abrem-se os braços para a oração do Pai Nosso, elevando a Deus, suplicantes, como Cristo na cruz. Suplicamos, ó Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Nos jogamos nos braços do Pai. A oração do Pai Nosso segue-se o seu embolismo, que é a continuidade, né, da oração do Pai Nosso, reforçado, então, por uma oração: livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Há uma pequena mudança no final, onde estará ali, né? Protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Há uma pequena mudança na conclusão deste embolismo. Temos que estar atentos também. Continuamos com essas novidades apresentadas, né, pelo missal. Da oração coleta, já disse a vocês, termina com essa doxologia: por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo, né, por todos os séculos dos séculos. Amém. A Assembleia vai proclamar. Na liturgia da palavra, que tem o seu cume na proclamação do Evangelho, nós vamos ter a aclamação da palavra. Palavra do Senhor. O missal traz agora uma partitura com esta aclamação. E eu mostro para vocês aqui. Cantemos, né? Vamos ensaiar esses cantos propostos, que agora está dentro do ordinário da missa. Tinha antes no apêndice, agora está dentro. Cantar a aclamação. Recordo a vocês que a leitura tem uma estrutura em 3 partes. O título: da onde nós tiramos aquele texto? Leitura da carta de São Paulo, leitura do livro do profeta Isaías, ou proclamação do Evangelho segundo São Mateus. Isto é o título, que deve estar destacado do texto bíblico. Aí proclamamos o texto bíblico. Não é leitura, é proclamação. É diferente. Temos que tornar viva e atual aquela palavra. Assim como nos diz lá, Jesus entra na sinagoga, todos tinham os olhos fixos nele. E por fim, depois de proclamar o texto bíblico, nós temos esta aclamação, palavra do Senhor, que agora o missal sugere ser cantada pelo leitor ou pelo coro da celebração da Eucaristia, que pode proclamar isso tranquilamente. Vamos enriquecendo a nossa liturgia também com a música litúrgica, com as aclamações cantadas. No ordinário dos santos, ou seja, nós vamos recordar, como diz o Catecismo da Igreja, na liturgia da terra, nós entramos em comunhão com a liturgia da Jerusalém Celeste. Por isso, com todos os anjos e santos e santas, nós cantamos a uma só voz: Santo, Santo é o Senhor Deus do Universo. É a comunhão dos santos. Por isso, foi reformado, né, este memorial dos santos e santas na liturgia. Então, enriquecido com um calendário mais universal dos nossos santos, que apresento para vocês agora. Todo o calendário anual. Nós temos, então, no 3 de janeiro, o Santíssimo Nome de Jesus. No dia 8 de fevereiro, Santa Josefina Baquita. No dia 27 de fevereiro, São Gregório de Nárek. No dia 10 de maio, São João de Ávila. No dia 13 de maio, a bem-aventurada Virgem Maria de Fátima. Aqui eu extraí um pouco, o que nós costumamos chamar Nossa Senhora de Fátima, e o teu nome oficial é a bem-aventurada Virgem Maria de Fátima. Depois, no dia 21 de maio, São Cristóvão Magalhães e companheiros mártires. São os mártires da América Latina, do México. No dia 22 de maio, Santa Rita de Cássia, uma santa muito popular em todo o mundo. 29 de maio, São Paulo VI, Papa que concluiu o Concílio Vaticano II. Depois, no dia 8 de julho, Santo Agostinho Zhao Kong e companheiros mártires. Dia 16 de julho, bem-aventurada Virgem do Carmo. Mais uma vez, ressalto, né? Nossa Senhora do Carmo agora é bem-aventurada Virgem do Carmo. O povo continuará chamando Nossa Senhora do Carmo. 22 de junho,
Festa de Santa Maria Madalena, elevada agora à festa, antes era uma simples memória. Depois, ela tem também um prefácio de apóstola, o Papa reconhece ela como apóstola, né, de Jesus Cristo. No dia 24 de julho, São Charbel, também um santo do calendário da Igreja Universal. 29 de julho, os santos irmãos Marta, Maria e Lázaro. E assim continuamos esse calendário dos santos e santas. 9 de agosto, Santa Teresa Benedita da Cruz. Dia 12 de setembro, Santíssimo Nome de Maria. Dia 17 de setembro, Santa Hildegard de Bingen. Dia 23 de setembro, São Pio de Pietreutina. 6 de outubro, Santa Faustina Kowalska. 11 de outubro, São João 23, o Papa que começou o Concílio Vaticano II. 22 de outubro, São João Paulo II, Papa. Dia 25 de novembro, Santa Catarina de Alexandria. No dia 9 de dezembro, São João Diego, a quem Nossa Senhora de Guadalupe apareceu, este indígena. No dia 10 de dezembro, Bem-aventurada Virgem Maria de Loreto. E na segunda-feira, após Pentecostes, que é uma festa móvel, a Bem-aventurada Virgem Maria, Mãe da Igreja. E para o Brasil, os santos próprios do nosso calendário local. Nós vamos ter, então, no dia 9 de junho, São José de Anchieta, santo que construiu São Paulo e evangelizou os indígenas no Brasil, logo no início do Brasil colônia. Depois, no dia 9 de julho, temos Santa Paulina, santa que nasceu na Itália, mas viveu no Brasil e deu a sua vida, evangelizando os mais necessitados. No dia 17 de julho, o bem-aventurado Inácio de Azevedo e companheiros mártires. No dia 13 de agosto, Santa Dulce Lopes Pontes, que nós conhecemos como Santa Dulce dos Pobres. Depois temos no dia 13 de outubro, Santo André de Sorveral e seus companheiros mártires. No dia 5 de outubro, São Benedito, o Negro, santo muito querido, né, de todo o nosso povo brasileiro, sobretudo os afrodescendentes. Dia 12 de outubro, a celebração de Nossa Senhora Aparecida, Conceição Aparecida, que é a padroeira do Brasil. Dia 19 de outubro, São Pedro de Alcântara. No dia 25 de outubro, Santo Antônio de Santana Galvão. E, por fim, temos no dia 19 de novembro, São Roque Gonzales, e Santo Alfonso Rodrigues, e São João del Castillo. Os santos celebram o mistério da Páscoa de Cristo em suas vidas. Por isso, 12 de outubro, o que é que celebramos? O mistério pascal de Cristo na vida de sua mãe, Mãe Aparecida, padroeira do Brasil. Sempre celebramos o mistério de Cristo na vida de cada santo e santa. Eles são santas porque imitaram pela vida santa ou pelo martírio nosso Senhor Jesus Cristo. E lembremos que Jesus diz: sede santos como o vosso Pai é santo. A vocação de todo batizado é uma vocação à santidade. Santidade significa fidelidade ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E para concluir essas novidades que nos apresentam a terceira edição típica do Missal para o Brasil, recordo mais uma vez para vocês o documento 43, Animação da Vida Litúrgica no Brasil. Aqui nós temos uma riqueza de como vivenciar a pastoral litúrgica em nossas dioceses, em nossas paróquias e comunidades. Uma pastoral viva, onde nós não improvisamos o mistério da fé, mas nós preparamos. Este documento apresenta 4 passos para a preparação da liturgia, e a preparação já é a vivência da celebração. Depois, esse documento nos ajuda a organizar a pastoral litúrgica, a equipe de liturgia paroquial, diocesana, e também as equipes de celebração. Há uma distinção. A equipe de liturgia, diocesana ou paroquial, é aquela que pensa, organiza o calendário litúrgico anual, propõe informações para que os fiéis possam participar melhor das celebrações, avaliações também destas celebrações mais importantes. E as equipes de celebração são aquelas que exercem um verdadeiro ministério na liturgia, sejam a equipe de música, de canto, leitores,
ministro extraordinário da comunhão, acólitos, coroinhas, equipe de acolhida, enfim, todos que fazem parte destas equipes de celebração. Proponho a você a procurar esse documento, adquirir esse documento, para poder conhecer a beleza que é aquilo que os bispos do Brasil propõem, para que possamos vivenciar com o jeito brasileiro. Aqui temos as adaptações e a enculturação da liturgia do Brasil. O missal romano tem, como eu já citei a vocês no capítulo 9, este ideal de que cada povo, cada cultura, cada país possa adaptar e enculturar a liturgia na realidade de cada povo, raça ou nação. Por fim, finalizamos esta nossa formação sobre as novidades apresentadas pela terceira edição típica do Missal Romano. Desejo a todos um feliz Advento e um feliz Natal, e que Deus vos abençoe. Amém.